Uniu-se também às celebrações do dia no pavilhão de Estrela Vermelha o presidente do Conselho Municipal de Maputo, Razak Manhique, como forma de reafirmar o compromisso do município de Maputo com a promoção do diálogo interreligioso, da convivência harmoniosa entre os cidadãos e da valorização da diversidade cultural e espiritual que caracteriza a cidade. Mas, acima de tudo, é testemunhar também este momento ímpar em que é reconhecido o sacrifício dos irmãos muçulmanos que o fazem dentro da religião e não somente. Portanto, conforme ouvimos aqui, ouvimos orações para com as vidas dos nossos concidadãos e não somente, mas acima de tudo também ouvimos aqui orações para o nosso país e para a nossa cidade. Penso que é um momento de consolidação da nossa união. É um momento em que também devemos parar para refletir sobre onde é que nós estamos e para onde é que nós queremos ir. Para o edil, a ocasião reafirma Moçambique como um Estado laico, onde diferentes religiões são proferidas imbuídas de respeito e aceitação. É celebração e não há separação. Todos nós, muçulmanos e não somente, cristãos também, estamos unidos pela mesma causa, que é sempre lutarmos para o bem-estar da nossa sociedade, para o bem-estar dos nossos munícipes, para a felicidade desta cidade que estamos todos os dias a construir coletivamente. O ID simboliza valores como gratidão, paz, compaixão e solidariedade. Em Moçambique, as celebrações ocorrem em diferentes províncias, com destaque para Maputo, Nampula, Cabo Delgado e Sofala, onde comunidades muçulmanas participam em orações coletivas e atividades comunitárias. E o autarca defende respeito pela diversidade religiosa no país. Desta feita, vamos olhar em torno da disputa de um imóvel, onde conflito entre vizinhos gera tensão e acusações de alegadas tentativas de apropriação de espaço na cidade de Maputo. A partir do bairro central na cidade de Maputo, onde há uma situação de disputa de espaço. Vamos neste momento falar com a vítima para nos contar o que é que devidamente está a acontecer. Eu adquiri esta casa aqui no APE. Depois de tomada de posse, o presidente Machel, quando disse moçambicano, venham ocupar as vossas casas. Apanhei esta casa aqui, não vivia ninguém. Tinha papel colado ali que mostrava que a casa está livre. Me mandaram no registro prediário para mudar o nome. Então fui lá, mudei o nome da casa. Então a casa vem em nome de Aurélio Minhamanchimang e Olinda Matavel, que é a minha esposa. Mas aquele senhor ali do segundo andar, ele alega que essa casa pertence àquela casa ali. Começou com o processo dos tribunais, não sei quem, não sei conforme vê aqui. Não posso conseguir contar os anos, mas são várias vezes. Eu já estou cansado, estou a pedir ajuda ao governo, estou a pedir ajuda ao povo moçambicano, estou a pedir ajuda a uma dona de Moçambique para me ajudar isto, porque já sou velho, eu já não trabalho, não faço nada e sou doente. Os processos no tribunal, como tem decorrido? Decorreu de boa maneira para mim, porque eu tenho 3 sentenças aqui que ganhei. Tenho ali na minha pasta. Mas mesmo assim, enquanto eu ganhar, ele recorre de novo. Trata-se desta dependência em disputa e o indivíduo em questão vive neste edifício. Momentos de ter vivido aqui nesta casa, vivi momentos de alegria, após nasci e cresci aqui. O que me espanta é que depois de um determinado tempo já crescida, comecei a perceber a situação do vizinho ao lado que tem até hoje nos tirar do sono, no sentido de que esta casa pertence à casa dele. Isso nos inquieta porque é algo que ficamos indignados, porque como é que esta casa vai fazer parte
da casa dele, sendo que os números são diferentes, não batem. Esta casa, conforme vocês podem ver, é uma casa que tem todas as condições reunidas para que possamos habitar, pois nós habitamos aqui nesta casa. Ele está no prédio ao lado. As entradas são diferentes, os números são diferentes. Por que ele não vai reclamar na PIE, que é lá onde ele devia reclamar, pois é lá onde ele também adquiriu a casa dele. Mas tem constantemente atormentado o meu pai, porque esta casa é dele, porque nós devemos sair, ou porque não sei quantos. E é desgastante, é muito desgastante. Um dos vizinhos ouvido pela nossa equipe de reportagem mostra-se indignado com a situação e considera haver injustiça no processo de disputa da residência. Quando ele veio contar essas histórias todas, eu comecei a acompanhar até todos os passos que ele andava. Eu até, sem saber os donos, esses que se dizem que são donos desta dependência, eu não conseguia. Eu pensava de que vem em nome do marido, afinal de contas, vem em nome da esposa do Vasco Mondlane. Quem não tem dinheiro não é bem defendido, porque digo isso na medida em que um pobre só está a viver porque, enfim, nós procuramos advogado porque não temos onde ir. É por isso o saudoso Samora Machel não queria esses direitos de advogado, porque sabia que advogados é como mulher sem marido. Quem tem dinheiro é o bom marido. Quem não tem dinheiro não é bom marido. Então, com isso quero dizer, o advogado, quem tem muito dinheiro, é que é esse bom constituinte para ele. E, portanto, os moradores pedem a intervenção urgente das autoridades competentes de modo a travar o diferendo. Desta feita, vamos olhar em torno do Fundo Monetário Internacional, que está a caminho de Moçambique, onde o Executivo afirma não ter recebido informação oficial sobre a possível chegada de uma delegação do FMI. FMI a Moçambique, pessoalmente não tenho nenhuma indicação ainda, mas se estiver a vir, há de ser sempre no quadro da discussão de novas alternativas, novas possibilidades, de novos programas eventualmente. E se for essa efetivamente a missão, vai ser muito bom porque estaremos a discutir e a negociar numa posição com alguma folga ou alguma vantagem. E daí, naturalmente, as equipas que forem indicados a ser verdade esta missão, haverá de ser sempre nesta base de uma conversa entre partes e numa situação em que ninguém está condicionado para debater as prioridades e as questões essenciais. E se esse for o caso, ou se fosse este o caso, Moçambique estaria em posição muito folgada para discutir matérias efetivamente do seu interesse e não necessariamente de qualquer outra pessoa. Então, não confirmo efetivamente, mas pode ser que sim, ao nível do setor específico, poderá-se saber mais sobre isto. Sobre o decreto de bebidas espirituosas, não tenho o ponto de situação atual, mas certamente é um documento que tem estado a ser monitorado pelo Ministério da Economia, que é o setor específico, e naturalmente através das entidades inspetivas. Não sei o que é que efetivamente gostaria de saber sobre isto, mas este é um documento que tem estado a ser monitorado. Este e os outros, naturalmente, que foram criados nesta base, não é? E sobre a reforma do INATO, é um processo contínuo, a reforma, e as atividades estão a acontecer. O primeiro era esclarecer ou clarificar as questões internas. Como dissemos, tudo resultou de um conjunto de pesquisa e trabalho de monitoria interna da atividade, mas também da nossa parte houve a realização de uma atividade inspectiva. E na base desse resultado, o ministro da área está a fazer o seu papel, está a fazer o seu trabalho, e nós estamos a dar o suporte natural, como pode imaginar, e inclui vários capítulos. Há o capítulo da prestação de serviços, que para nós é o mais importante do ponto de vista da prestação de serviços, mas existe o capítulo... E é um cenário que surge numa altura de desafios econômicos no país. Para já vamos olhar em torno da revisão orçamental, onde o governo pretende usar o valor das receitas do petróleo e gás natural para reparar os danos causados nas manifestações pós-eleitorais 2024 e também das calamidades naturais. O governo anunciou ainda que cerca de 3 mil milhões de meticais provenientes das receitas de petróleo e gás natural serão canalizados para a reabilitação de infraestruturas destruídas,
pelas cheias e manifestações. Este montante é estrategicamente canalizado para o financiamento das ações prioritárias inscritas no Plano de Recuperação e Reconstrução em consequência das destruições no âmbito das manifestações ilegais pós-eleitorais 2024-2025 e a construção e reabilitação de infraestruturas pós-cheias, recentemente aprovado pelo Governo, assegurando uma resposta célere, eficaz e alinhada com as necessidades urgentes de reposição e reforço da resiliência socioeconómica do país. Em resultado, os recursos internos passam de 442.952,7 milhões de meticais, conforme previsto na Lei nº 13/2025, de 29 de dezembro, para 446.527,3 milhões de meticais, correspondendo a 27,3% do PIB. Segundo o Executivo, a revisão orçamental visa mitigar choques fiscais, garantir a sustentabilidade das contas públicas e apoiar a recuperação de infraestruturas afetadas. Por sua vez, a despesa pública aumenta de 520.634,2 milhões de meticais para 524.208,8 milhões de meticais, equivalentes a 32,1% do PIB. O Conselho de Ministros aprovou ainda a proposta de lei que estabelece as bases gerais da organização e funcionamento da administração pública e revoga a Lei nº 7/2012, de 8 de fevereiro, a submeter à Assembleia da República. O porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa, esclareceu que os valores utilizados pertencem à parcela destinada ao Estado, garantindo que os fundos do Fundo Soberano permanecem intactos. O Conselho de Ministros aprovou a revisão do decreto que vai permitir efetuar as previsões para esta despesa no ano de 2027, portanto no Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado, com base nos dados consolidados na Conta Geral do Estado 2020 e 2025. Maior segurança nas previsões das dotações das respectivas localizações, maior previsibilidade dos fundos para as comunidades e, consequentemente, para os contratos de empreitada ou de aquisição de bens e de serviços, e a melhoria do plano de tesouraria e possibilidade de disponibilização total dos fundos até 30 de junho de cada ano, ou seja, de cada exercício econômico seguinte. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que revê o decreto número 23/2010, de 30 de junho, que cria a Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, abreviadamente designada por ADVZ-IP. A revisão visa adequar as atribuições, competências, organização e funcionamento da Agência do Vale do Zambeze, Instituto Público, ao regime jurídico prescrito no Decreto número 41/2018, de 23 de julho, que estabelece as normas de organização e de funcionamento dos institutos, fundações e fundos públicos. Apesar disso, o Executivo reconhece que o redirecionamento destes recursos poderá afetar investimentos inicialmente previstos para o desenvolvimento do país. E ainda neste âmbito orçamental, o Governo pretende repor todas as infraestruturas destruídas no âmbito das manifestações pós-eleitorais com as receitas do petróleo e gás. Implementados com a revisão do Plano Econômico e Social de 2026, como fizemos referência, este não deriva do Fundo Soberano, até porque está claro que o Fundo Soberano é um recurso que deve ser preservado para as próximas gerações. No entanto, ele provém da produção, portanto, do petróleo e do gás, vem das receitas. O que veio acontecendo de 2022 a 2025, houve alguma acumulação daquele percentual. Portanto, 60% destes recursos vão para o Estado e o Estado aplica-os de forma direta e 40% vão para o Fundo Soberano. Ou seja, os do Fundo Soberano
não deverão ser alocados ou mexidos pelo governo. No entanto, há uma equipa de gestão. E para o caso dos fundos alocados para o governo, esses sim poderão ser implementados. Mas como ainda não havia um mecanismo da sua utilização, portanto, nos últimos 2, 3 anos passados, era preciso aprovar os instrumentos que permitissem. Enquanto não fossem aprovados estes instrumentos, foi sendo reservada alguma soma. E agora estamos a falar de alguma coisa como 3 mil milhões de meticais, que são estes que vão passar agora para ser implementados nesta revisão do plano. E como fizemos referência, infelizmente, estaremos a aplicar estes recursos não para novas coisas, não para novos edifícios, não para novas infraestruturas, mas são infraestruturas, por um lado, destruídas pelas cheias e inundações que acompanhamos, e outra boa parte para os edifícios e infraestruturas destruídas no âmbito das manifestações eleitorais que nós testemunhamos e que incidiam, infelizmente, sobre muitos recursos públicos ou infraestruturas públicas. Então, estes recursos terão que ser desviados de novas e outras extensões de serviços, entre outras, para este fim, infelizmente. Segundo, que é, portanto, a primeira pergunta, sobre a revisão da taxa, não é a taxa que se revê-se principalmente os mecanismos da sua alocação, do processo da sua fiscalização e por aí em diante. E explicamos porquê. Porque o que acontecia é que se fixava um determinado montante e no dia a dia o mercado, como fizemos referência, ele é volátil em relação aos recursos sobre os quais se produz. Portanto, estes recursos, quer minerais, quer petrolíferos, eles são voláteis. E quando determina uma taxa específica ou um montante específico, o risco que se tem é aquilo que se fixou como montante previsível de encaixar com a volatilidade do mercado, ele pode baixar ou pode aumentar. Mas o risco aqui maior é de baixar, porque se aumentasse não era problema, os 10% significaria uma coisa boa. Mas como temos a dificuldade de determinar então um número específico, o que está a se dizer, vai-se utilizar o percentual do que for efetivamente produzido e que for, portanto, como tal. Então, na base do que for produzido, 10% são então determinados e são estes que são implementados para a planificação. Na altura, quando era planificado, fixavam-se montantes exatos. A diferença aqui é que ele vai ser oscilante em função da volatilidade dos preços das commodities e, naturalmente, dos fatores internos e internacionais que determinarem, então, o resultado da produção. Por isso é que ele, no ano seguinte, é que vai ser entregue, portanto, a primeira tranche até o último dia do mês de março e a segunda e última tranche, portanto, esta a primeira 50% e os outros 50% no final do mês de junho, portanto, a 30 de junho, concluindo-se assim a possibilidade do governo provincial, ou digamos, os conselhos executivos, os governos distritais, poderem ter não só a possibilidade de planificar, mas também poder usar durante um determinado ano ou ciclo. E o governo defende desta forma a maior recuperação dos bens afetados. É com esta nota informativa que eu convido a si, caríssimo telespectador internauta,